Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então eu me chamo João Paulo Gurgel, e a gente está aqui agora para ver essa disciplina maravilhosa aí que é a biologia. Eu sou suspeito para falar porque eu amo de paixão, né? Essa parte aí dos estudos que compõem a nossa revisão para a UES, né? E também como ex-aluno da UES, quero que vocês estejam lá para sentir aquele calor humano. Literalmente, vocês vão entender o porquê que eu falo de calor humano. Ô gente, vamos trabalhar nessas questões aqui, a gente tem um tempo relativamente aí corrido para trabalhar, então não vou perder tempo. Mas fique à vontade para que você possa mandar suas dúvidas, né? Aí eu estou aqui de frente para o chat, aqui na produção do GIFs, então tem aí um espaço muito legal. Então boa tarde, a Mari já está aí também. Bacana, gente, é muito bacana ver essa interação com vocês aqui. Então vamos de questão, vamos lá. A primeira questão nos diz o seguinte, olha. A tireoide é uma glândula exócrina e já começou mal, né? A tireoide é uma glândula endócrina, tá? Ou seja, toda glândula é aquela que vai liberar o seu produto, que no caso é o hormônio, na corrente sanguínea, tá? Então já começou um pouquinho mal e esse item já está falso, logo de arrancada, logo de saída assim, por conta disso. Mas professor, e o resto está correto? Vamos ver. Responsável pela liberação de dois hormônios, T3 e o T4, controlada principalmente pelo TSH, né, que significa hormônio tireoestimulante, ok? Secretado pela hipófise. Essa parte está perfeita, tá? Tirando a parte do exócrino, o resto está ok. Os hormônios T3 e T4, eles vão ser responsáveis pelo nosso metabolismo. Só lembrando que não é a única, os únicos hormônios que a tireoide produz. As pessoas sempre acabam esquecendo, né? E a nossa tireoide, ela vai ter dois papéis importantes. Ela vai atuar na questão do metabolismo, né? Regulando através do T3 e T4, né? Que é a triiodotironina e a tetraiodotironina, mas ela também vai ser responsável pela produção de um hormônio chamado calcitonina, tá? E essa calcitonina, acontece com ela o seguinte fator aqui, ó. Veja bem, vou fazer aqui uma revisão bem rápida para você. Aqui, nós temos a corrente sanguínea e nós precisamos do cálcio na corrente sanguínea por diversas razões, né? Dentre elas, nós temos a coagulação sanguínea, nós temos a condução do impulso nervoso e nós temos a contração muscular. Então, tudo isso daí é fundamental que exista o cálcio na jogada. E o cálcio, ele tem como seu reservatório o nosso esqueleto, os ossos. Então aqui o reservatório de cálcio, né? Na forma de fosfato de cálcio, carbonato de cálcio. Então esse cálcio, ele vai para o sangue, quando o sangue precisa dele, e esse cálcio, ele vem aqui, você está vendo que ele sai da corrente sanguínea e é estocado nos ossos quando ele está em excesso. Então dois hormônios fazem esse processo aqui. Aí eu quero te lembrar, a tireoide, ela tem aproximadamente esse formato aqui, ó, tá? E ela vai ter as paratireoides aqui nos cantinhos dela, ó. Então existe a tireoide, que seria essa vermelha maior, e tem as paratireoides. Aqui você observa, ó, paratireoides. Então veja bem, o paratormônio, ele vai ser responsável por fazer isso daqui. O hormônio da paratireoide é o paratormônio. Tá? Então o paratormônio, ele vai remover esse cálcio dos ossos e jogar na corrente sanguínea toda a vida que for necessário. Ao mesmo tempo, né, a gente pode também ter uma remoção do cálcio que estiver, por exemplo, em excesso na corrente sanguínea e vir para os ossos. Mas quem faz isso aqui é a calcitonina. E como eu acabei de te falar, essa calcitonina vem da nossa tireoide também. Então o primeiro item está errado, tá? Por conta dele ter falado que a glândula era exócrina, ok? Próximo ponto, 2. A progesterona é um hormônio produzido pelo corpo lúteo, hormônio feminino, sendo responsável pela manutenção das células do revestimento do útero e também a produção do leite. Minha gente, veja bem, quando em todo mês, no ciclo menstrual, a mulher tem aqui o seguinte, ó, os ovários, todos os meses, né? Você vai ter aqui uma célulazinha que vai ser liberada, que é o ovócito secundário. Mulher não libera o óvulo, não.
O óvulo só acontece a formação dele no momento da fecundação. Então, para formar esse óvulo, tem que ter esse ovócito secundário. Então, ele tem uma estrutura chamada folículo, que é essa estrutura que você consegue ver aqui. E esses hormônios FSH e LH vão fazer com que esse folículo amadureça. Basicamente, o que acontece? O folículo ele vai crescendo, vai criando um espaço celular, um espaço cheio de líquido aqui nessa região interna. E quando é o 14º dia do ciclo da mulher, não é o dia 14, pelo amor de Deus, é o 14º dia do ciclo, a mulher vai ovular, ou seja, esse folículo vai expulsar esse ovócito que vai para a tuba uterina para acontecer o processo de fecundação, tá? Então existe um pico de LH muito grande nesse dia da ovulação. E lembrando que quando esse folículo se rompe, ele se torna uma estrutura que continua a produzir hormônios e essa estrutura agora, ela vai ser chamada de corpo lúteo, tá? E ela intensifica a produção de progesterona. Professor, e cadê o estrogênio? Da mesma forma, o FSH amadurece os folículos, né? E como resposta, você vai ter a liberação do estrogênio, que vão atuar, né, tanto nas características sexuais secundárias da mulher, como também vão atuar na manutenção do endométrio. Está aqui o útero, tá? Vou desenhar aqui de uma maneira simples, mas dentro do útero existe uma camada que se forma todos os meses, né? O útero tem a expectativa de que você vai engravidar todos os meses, ele faz isso daqui. E essa camada que cresce todo mês é o endométrio. Quando a mulher não engravida, essa camada desce pelo canal vaginal. Essa camadazinha aqui vai se desfazer e ela desce aqui pelo canal vaginal na forma de quê? De menstruação, ok? E também, obviamente, a mulher ela tem um desenvolvimento mamário quando ela está grávida. Quando a mulher está grávida, os seios crescem bastante porque as glândulas estão proliferando, tá certo? Para a produção do leite. Entenda, a progesterona ajuda nisso. Ela não é o principal hormônio, mas ajuda também. E aí, professor, qual seria o principal hormônio da produção do leite? Vou colocar bem aqui no cantinho. Seria a chamada prolactina, tá? Então, a prolactina, ela vai ter esse papel muito importante da produção do leite, ok? Professor, mas eu já ouvi que tinha outro hormônio também envolvido na história, uma tal de ocitocina. Ok, veja bem. Prolactina, olha aqui a palavra, o prefixo pro, ele atua na produção do leite. Já a ocitocina, ela atua na ejeção. Acontece uma contração das células musculares que tem no seio, musculatura lisa, para que o leite seja eliminado. Então, a ocitocina, ela tanto faz com que haja liberação. Então, veja bem, ó, quando eu falo liberação ou ejeção, eu estou falando da ocitocina. Eu vou sair aqui da frente, para quem quiser tirar aquele print esperto aí, ó, vai lá, tira o print aí do quadro, tá certo? Então, nós temos a ocitocina na liberação e não na produção de leite. Bom, mas a questão fala algo correto. Ela fala que a progesterona é produzida pelo corpo lúteo, é responsável pela manutenção das células de revestimento do útero e também pela produção do leite, não é o único. Vocês entenderam? Fala no chat aí para mim, tá tudo ok? Vamos lá. Então, o item 2 está correto. Item 3, tá? Vamos lá. A melatonina, substância produzida pela glândula pineal, é responsável pela regulação do sono. Ô, gente, se você fechar a luz, apagar a luz do seu quarto agora, por exemplo, de onde você estiver, a gente tem o seguinte, o nervo óptico para de receber o estímulo da luz, para de dar informação para o cérebro que tem luz, e a gente passa a produzir essa melatonina numa grande quantidade. E é ela que dá o sono, tá bom? É ela que é responsável pelo nosso sono. Mas aí eu vou te dizer, cuidado para você não confundir melatonina com melanina, tá bom? Melanina é a glândula que vai ser responsável pela... Perdão, é o pigmento, é a proteína que vai ser responsável pela pigmentação da pele, a melanina,
Está presente na pele, está presente nos cabelos, está presente nos pelos, tá certo? Mas a melatonina já é um hormôniozinho que tem a ver com o quê? Com a regulação do sono. Tanto é que com o avanço da idade a pessoa vai produzir menos melatonina, tá? Por isso que o velhinho dorme, né, acorda cedo pra caramba, tá bom? Porque produz menos. Então, melatonina, nós temos aí, né, essa produção. A melatonina produzida pela glândula pineal, ela é responsável pela regulação do sono. Beleza, tá verdadeiro. E o 4 diz assim, a insulina produzida pelo pâncreas atua no aumento da taxa de glicose. Errou! Errou! Né? Por quê? Porque o que acontece? Vamos pegar aqui a corrente sanguínea, de novo. A corrente sanguínea tem cálcio, beleza? Mas também tem a glicose, tá certo? E essa glicose, ela é lançada para as nossas células, tá ok? Por ação da insulina. Então a insulina tira a glicose da corrente sanguínea e leva essa glicose para as nossas células, tá bom? Tem uma aula muito especial sobre sistema endócrino lá no meu canal. Sugiro que você assista mais tarde, tá? Não agora, tá? Então se inscrevam no canal, vou fazer que nem aqueles youtubers, né? Se inscreva no canal e deixa o like, né? Tá certo? Ative o sininho. Porque toda vez que eu postar, você vai receber alguma coisa, lógico, né? Uma notificação. Se você coloca lá no YouTube assim, ó, biologicamente, espaço, João Paulo Gurgel, sou Joe, né? Aí você vai lá, entra no canal, se inscreve, tá beleza? Tá combinado? Tem muita coisa de informação lá para vocês, bacana, tá? Também, se você quiser receber informações, tem um grupo no WhatsApp, que eu estou colocando informações diariamente. Ontem eu coloquei uma revisão para o OS. Você vai lá no meu Instagram, é @JoãoPauloGurgel. Você vai lá no @ e você entra nesse grupo para receber esse material complementar. Então, estou fazendo tudo para ajudar os nossos alunos, os nossos parceiros na sua aprovação para a UES. Tranquilo? Então, a primeira questão, resposta é o item B de bola. E vamos para a questão 2, sem perder tempo. Vamos lá. Um somatório de resultados de pesquisas revelou que as plantas da caatinga produzem substâncias antioxidantes e fotoprotetoras, né, que protegem do excesso de sol. Muito bem. A caatinga apresenta um reduzido potencial hídrico no solo, precipitações escassas e irregulares. Sua flora nativa apresenta espécies vegetais com caracteres anatômicos, morfológicos e funcionais, especializados para a sobrevivência nas condições adversas de clima e solo, típicos desta fisionomia. Tá bom? Então vamos lá, ele está falando da caatinga, né, que realmente tem uma grande, né, uma enorme adaptação. São vegetais que vão apresentar metabolismo diferenciado com relação à fotossíntese, vão apresentar espinhos, tá certo? Vão apresentar fotossíntese feita pelo caule. Então, a caatinga, ela teve diversas adaptações para viver com as baixas precipitações, né, com a quantidade muito pequena de água. O solo também não ajuda muito e aí a planta teve que desenvolver estratégias de sobrevivência. Mas a questão, engraçado, nem é sobre botânica. A questão, ela está falando exatamente o seguinte, ó, com base nessas informações e na teoria sintética da evolução, é correto afirmar que, gente, preste bem atenção numa coisa, professor, teoria sintética da evolução é o que mesmo? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Teoria sintética, que tem muita gente que fala que isso aqui também é neodarwinismo, né? Então, teoria sintética da evolução. Basicamente, o que é que ela é? Ela é o darwinismo, né? Sobretudo, a informação mais importante de Darwin, que foi a seleção natural, a chamada luta pela vida, tá certo? Mas a questão da genética moderna. Lembre-se que o tio Darwin, né, ele falava sobre essa luta, sobre a seleção natural, e ele estava certo. Ele dizia que algumas espécies, algumas variações são selecionadas pelo meio, baseado nisso daqui. O Darwin só não sabia explicar o quê? Quem é que me diz aí? Quem é que me fala no chat aí? O que era que ele não sabia?
valendo R$1 milhão. Ele não sabia explicar o quê? As causas das variações. Ele não sabia dizer quais eram as causas das variações. Tá ok? Então, a genética moderna, ela veio explicar para a gente isso daqui, ó. Ó, mutações são as causas, né? As mutações e também a chamada recombinação genética, né? A recombinação genética, tá? Como causa das variações também. Então, vamos embora. Item A, ele diz o seguinte: as condições adversas de clima e solo típicos dessa fisionomia, associada a outros tipos de estresses, né? Atuaram como fator de seleção, olha aqui, ó, de maneira que a flora da caatinga, sem essas substâncias protetoras, seria mais suscetível à morte. Gente, de cara é a opção correta. De cara, logo de cara, né? Ou seja, você tinha lá plantinhas que tinham as substâncias fotoprotetoras e outras plantinhas que não tinham as substâncias fotoprotetoras. Então, o que é que aconteceu aqui? Vamos lá. As que apresentaram as substâncias fotoprotetoras provavelmente adquiriram isso aqui por uma mutação. Tá? Houve uma mutação e surge aquela substância. E aquelas que não têm são eliminadas do meio, seleção natural. Então, isso aqui condiz com o que a gente chama de teoria sintética da evolução. Beleza? Então, beleza, tranquilo. Resposta item A de avião. Ok? Tranquilo? Se tiver dúvidas, por favor, me avise. Tá? Se tiver dúvidas, pode falar aí comigo que eu respondo. A gente tira aqui essa dúvida sua ao vivo. Tá? Enquanto você pensa aí na questão, eu vou fazer aqui uns desenhozinhos, tá? Para a gente seguir a nossa aula aqui. Olha. 3? Não, Patrícia. Faça isso comigo, não. Ó, gente, nós temos aqui o nosso sistema nervoso. Tá certo? A questão, eu vou aproveitar essa questão e vou resolver logo duas de uma vez, que é o mesmo assunto. Ele está querendo que você relacione uma estrutura com a outra. Deixa eu explicar uma coisa. Essa estrutura bem aqui é o chamado cerebelo. O cerebelo é responsável pelo nosso equilíbrio, tá? Pelo nosso equilíbrio corporal. Por eu ficar em pé, por eu saber em que posição que eu estou, por poder ficar num pé só. Então, tudo isso daí, tá certo? Bem aqui, nós temos uma estrutura chamada bulbo. E esse bulbo, tá bem no tronco cerebral aqui, ele é responsável, dentre outras coisas, pelos batimentos cardíacos, pela nossa respiração, pelo ritmo da respiração e dos batimentos cardíacos. Isso aqui é o bulbo, tá? Ele fala também no córtex, que é essa área que você está usando agora, exatamente nesse momento aí, para entender essa aula. Então, essa parte aqui, ela vai ser o córtex. É onde você armazena informações, é onde você manifesta a sua inteligência. É a área do pensamento, né? É a área das ideias. Tranquilo? E nós temos o hipotálamo. Então, essa regiãozinha bem aqui, abaixo, é o hipotálamo. E o hipotálamo, gente, ele tem funções importantíssimas. O hipotálamo, ele tem função de regulação, tá? Ou seja, a quantidade de glicose na corrente sanguínea, se está muito ácido o sangue ou não, tá certo? Se você está com o sangue muito concentrado e precisa de água, é ele quem te dá sede, que diz assim, levanta, vai beber água, tá? Então é o hipotálamo. Além também de ter a função hormonal. Como assim, gente? Todos os hormônios da neurohipófise, vêm dessa região do hipotálamo, tá? Eles vêm dessa região do hipotálamo. É produzido lá, ok? Beleza. Se você fizer uma associação, uma coluna com a outra, vamos lá. Primeiramente, a memória. A memória, as informações, pensamento e memória, acontece aqui no córtex cerebral. Show de bola? Beleza. Equilíbrio, cerebelo.
Então tá aqui, o cerebelo, número 1. As emoções da gente, né? Quando ele fala em emoções, vai estar numa região chamada hipotálamo também. Então esse hipotálamo também está ligado às emoções. No entanto, existe uma região que são as chamadas amígdalas, que ficam aqui. Não é isso aqui não, pelo amor de Deus, tá? As amígdalas que ficam bem aqui, ligadas ao hipotálamo, elas têm muito mais esse papel de emoções do que propriamente o hipotálamo. Mas não tendo a opção, fica aí, né? E o bulbo, responsável pelo quê? O bulbo, que eu falei, ó, batimento cardíaco e respiração. Tá ok? Detalhe importantíssimo. Essa estrutura aqui, eu já estou respondendo a questão 5, tá? Eu já estou respondendo a questão 5, porque a Patrícia está aqui dizendo que meu tempo está acabando. Mas olha e veja bem. Já passando para a questão 5, depois eu volto para a 4 e dou a resposta para vocês. Gente, isso aqui é chamado de Sistema Nervoso Central, SNC. Sistema Nervoso Central, ele é composto de quê? Ele é composto de encéfalo, ele é composto disso daqui, que compõe cérebro, córtex, né, tudo que você está vendo, e a medula espinhal. Então, a medula espinhal, que está aqui dentro da nossa coluna vertebral. Aqui dentro, protegidazinha, né, cheia dos nervos. Só que essa estrutura, ela tem membranas, gente, membranas assim, ó, que recobrem todo esse sistema. Ele não está diretamente ligado ao osso, né? No caso do crânio ou da coluna vertebral, não. Existem as membranas que recobrem isso daqui. E essas membranas que você está vendo, que recobrem o nosso sistema nervoso central, são 3 membraninhas, né? Que fazem essa proteção. Essas membranas são as chamadas meninges. Tá? São as meninges que fazem... Já ouviu falar em meningite, né? Que é quando a pessoa tem a inflamação por conta de um vírus, de uma bactéria, que vai atrapalhar, por exemplo, esse processo todo aí, né? Vai crescer lá dentro as bactérias, proliferar, gerar uma pressão no crânio. Então isso é a meningite. Acontece aqui. Então essas membranas que recobrem são as meninges, né? Elas são a chamada dura mater, o próprio nome está dizendo que ela é a mais espessa, né? Há uma chamada aracnoide, que é uma intermediária, e nós temos a chamada pia mater. Então são 3 membranas. Inclusive, entre a aracnoide e a pia mater, entre uma e outra, você vai encontrar aqui um líquido. Quanto tempo, Patrícia? Acabou. Líquido cefalorraquidiano. Tá? Líquido cefalorraquidiano. Aí ele, ó. Esse líquidozinho que ajuda a amortecer impactos. Tá? Então, quando eu falo na questão 5, ele fala o seguinte, ó, em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que o encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro, né? Que é o telencéfalo de encéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Olha que interessante, né? Ele está dizendo isso daí. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, se ele está falando. É essa questão, né? Confere aí, Patrícia. Muito bem. E essa é a resposta da questão. Tá certo? Essa aí é a questãozinha número 5, tá? E o encéfalo plenamente diferenciado está dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cérebro é essa região, tá? Aqui todinha. O cerebelo é essa área de equilíbrio e o tronco encefálico você vai encontrar aqui, ó, ponte, bulbo, como ligação para a medula, e tudo isso aqui está revestido pelas meninges, que são as membranas que vão proteger para que não haja o atrito direto do cérebro com a caixa craniana, ok? Então essa questão é o item A, e a questão 4, como o tempo já deu, né, é o item C de casa, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Acessem o canal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirem o máximo de proveito dessas aulas que estão lá também, e vocês agora vão ficar com um mega, ultra power professor Hugo Peixoto, tá bem? Um grande abraço, daqui a pouco a gente se encontra aí para comemorar o seu vestibular da UES, sua aprovação no canal. Beijo no coração, fui!